Irmãs, nós estamos hoje, nesta terça-feira, dentro da oitava da Páscoa, ainda dentro daquela dolorosa notícia da Páscoa para a eternidade do Papa Francisco, nosso querido Papa Francisco, que ontem completou sua jornada aqui na Terra e que foi acolhido por Deus em seu reino depois de ter executado a sua tarefa de ser o sumo sacerdote entre nós católicos. Mas hoje nós estamos ainda com o nosso olhar direcionado para as alegrias do Cristo ressuscitado e nesta semana gostaria de meditar com vocês a respeito das aparições do ressuscitado para a igreja nascente. O evangelho de hoje fala do evangelho de São João e trata-se da aparição do encontro de Maria Madalena com Jesus ressuscitado. Maria, aquela primeira a constatar o desaparecimento do corpo, indo logo de manhã cedo para o túmulo para poder lavar o corpo de Jesus que havia sido sepultado ainda com sangue e também provavelmente com muita terra grudada na sua pele por causa do sangue que ainda estava sobre o seu corpo quando ele foi descido da cruz. Maria que vai prestar-lhe essa assistência digna de dignidade a um falecido. Maria constata que o túmulo havia sido violado. Em primeiro momento, Maria supõe que o corpo havia sido roubado, dado que Jesus tinha forte oposição na Judéia, mais especificamente na cidade de Jerusalém. Foi exatamente essa oposição que teria levado ele à condenação na cruz. Então, em primeiro momento, Maria Madalena supôs que o corpo de Jesus havia sido roubado, muito provavelmente na cabeça dela, pelos seus adversários, seus fortes adversários, os mesmos que haviam feito várias acusações a respeito de Jesus. E depois que os dois discípulos, Pedro e João, vão ao túmulo depois de terem sido alarmados por Maria Madalena, quando os dois voltam para suas respectivas tendas, muito provavelmente eles estavam acampados nas imediações da cidade de Jerusalém, Maria permanece chorando, típico de um coração apaixonado, um coração que sentia fortemente a dor de ter perdido uma pessoa a quem se amava muito. Maria permanece talvez desconsolada diante do túmulo, talvez lembrando-se, repassando em sua cabeça, em sua mente, tudo aquilo que havia sucedido na última sexta-feira e que nem mesmo depois de morto Jesus tinha a oportunidade de ficar sossegado, seu corpo não tinha repouso. E depois de um breve tempo lamentando na entrada do túmulo, Maria olha para dentro e vê dois anjos, um sentado à cabeceira e outro onde estavam seus pés. Portanto, as duas extremidades, os pés e a cabeça. Os dois anjos, depois o evangelista vai sugerir que se tratavam de aparições angelicais. Os dois anjos, segundo a lei de Moisés, dois testemunhos são dignos de credibilidade. Então, era o que a lei exigia para que fosse feito um testemunho. Então, Deus garante que esses dois personagens angélicos, eles se colocam no túmulo vazio para se tornar, portanto, testemunhas válidas da ressurreição de Jesus. E quando, depois de um breve diálogo, que ao responder à pergunta por que choras, Maria responde que chorava porque haviam roubado o corpo do seu Senhor. Tendo dito isso, Maria vê aproximar-se um personagem que ela desconhece, o que dá a entender que o corpo de Jesus após sua glorificação já não é mais o mesmo. Jesus ressuscitou na carne, não é uma aparição fantasmagórica, é uma aparição de alguém que estava morto e que voltou a viver, por isso que o túmulo está vazio. Mas o corpo de Cristo agora ressuscitado, ele é dotado de propriedades excepcionais. Assim como aconteceu durante a transfiguração, que o seu corpo brilhava, resplandecia, inclusive suas vestes, dando a entender que após a sua glorificação, o seu corpo seria revestido de imortalidade. Jesus agora não é reconhecido, porque agora não são seus traços fisiológicos que serão os indicativos da garantia de sua existência, de sua condição de ser vivente.
Maria, ao ignorar a origem e a identidade do jovem, do moço que havia lhe aparecido, ela supõe que se tratava do jardineiro, perdão. Inclusive, o mausoléu onde Jesus havia sido sepultado era um mausoléu da família de José de Arimateia, dando a entender que havia ali um jardim, muito provavelmente um funcionário. Ela imaginou que fosse um funcionário do próprio José de Arimateia. Quando Maria interroga, quando Maria responde à pergunta, por que choras? Ela disse, porque tiraram o meu Senhor, não sei onde o puseram. Depois, em seguida, Jesus pronuncia a palavra Maria. Nós não sabemos a tonalidade desta palavra, e nós sabemos que Maria identificou que na tonalidade estava ali reconhecido a identidade do personagem. Muito provavelmente essa expressão Maria deve ter sido pronunciada de maneira muito íntima, com uma tonalidade reconhecível para a mente e o coração de Maria Madalena, de maneira que, embora fisicamente não fosse mais reconhecível, pelo menos em suas palavras, em sua tonalidade, ela percebia que se tratava da mesma pessoa. Interessante que Maria Madalena, logo após ouvir o seu nome ser pronunciado pelos lábios do ressuscitado, Maria usa uma expressão Rabuni em hebraico, que é uma forma muito solene de dizer a palavra Rabi. Rabi significa mestre, Rabuni também significa mestre, porém Rabuni é uma forma mais solene, dando a entender que Maria, ali sendo surpreendida, ela sendo profundamente tocada por essa graça, pela graça de ver agora o Cristo que havia padecido, ele agora estava vivo. E logo após Maria ter dito Rabuni, ela se lança aos pés de Jesus. Interessante que Jesus, logo após Maria ter se aproximado, ele afasta um pouquinho, diz, não me toqueis ou não me retenhas, dando a entender que agora a relação dele com a comunidade dos seus seguidores, dos seus simpatizantes, não poderá ser mais a mesma. Agora ele é glorificado. A ordem que ele dá logo a seguir é que ela deve se dirigir aos seus, não mais discípulos. Ele não usa mais a expressão aos meus discípulos, mas ele usa a expressão e de dizer aos meus irmãos. É muito interessante nós ouvirmos essa expressão dita por Jesus, porque agora, depois da sua paixão, morte e consequente ressurreição, ele fez com que aqueles que acreditavam em sua palavra não eram mais seus servos ou discípulos, mas agora eles foram, adotados como filhos adotivos de Deus Pai. Portanto, a ressurreição de Cristo, a paixão, morte e ressurreição de Cristo, foi o processo de adoção, representou o processo de adoção que culminou precisamente no fato de que agora aqueles que creem em Jesus e em sua palavra não são simplesmente servos, como ele mesmo dizia antes, não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Mas agora ele usa uma nova forma, uma nova classificação, e de dizer aos meus irmãos, anunciando a todos eles que em breve ele se colocará diante deles. Então nós podemos perceber diante de tudo isso que Jesus usa como instrumento do primeiro anúncio da ressurreição, como que uma profecia da dificuldade que os outros haveriam de crer nessa ressurreição. Ele escolhe exatamente uma mulher que normalmente não era digna de credibilidade. Jesus não aparece em primeiro lugar a Pedro ou a João ou qualquer um dos outros discípulos de Jesus, mas ele escolhe uma mulher sabendo que o testemunho dela não seria aceito pela comunidade, como de fato se demonstrou. Maria Madalena, ao comunicar a sua experiência com Jesus ressuscitado, foi considerada como uma pessoa que estava em desvario, que o seu testemunho não poderia ser levado em consideração. Jesus espera de cada um de nós que cremos no seu nome, nós que ressuscitamos com ele, inclusive poderíamos até parafrasear
as palavras do apóstolo Paulo: já não estou mais eu vivo, já não estou mais eu morto, mas é Cristo que ressuscitou em mim. Então, pela nossa ressurreição em Cristo, do Cristo ressuscitado, nós devemos agora propagar essa vida plena, essa vida nova para todo mundo, para que todo mundo venha a crer que Jesus de fato é o vencedor sobre o pecado, sobre a morte. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que Deus os abençoe e que possa cada vez mais iluminá-los com a força do seu Evangelho, com a convicção de sua vitória sobre a morte, com a sua ressurreição. Que Deus abençoe e até a nossa próxima oportunidade em que iremos continuar refletindo sobre os evangelhos que relatam a aparição do ressuscitado.